pra mim, o processo de entrar na leitura do Mulheres que Correm com Lobos, ele é um processo de, assim, eu estou disposta a conhecer coisas em mim e partes de mim que eu ainda não conheço. E aí, eu posso achar que uma dessas partes que eu ainda não conheço já sabe. Talvez Seja Isso é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu, Bárbara Níquel e Mariana Bandarra vamos discutir a cada episódio um capítulo. Esse que você está ouvindo agora é o episódio de estreia e a gente fala sobre a introdução e conta um pouquinho sobre a ideia do projeto Talvez Seja Isso. Aliás, quando nós fizemos essa gravação, ainda nem tínhamos pensado em um nome, nem tínhamos certeza se colocaríamos essa conversa no ar. Nós criamos também um grupo fechado no Facebook para as mulheres que querem conversar sobre os ensinamentos do livro. Para participar, é só mandar um e-mail para sim@talvezsejaisso.com com o link do teu perfil para que a gente possa te incluir por lá. Nós queremos muito saber quem você é e como começou ou está começando a sua relação com esse livro tão poderoso. Eu e a Mari acreditamos muito que a leitura coletiva desse livro pode ser um processo muito transformador. E se quiser, você pode apoiar financeiramente esse projeto e ainda receber caderninhos inspirados em cada capítulo e produzidos pela gente. O link está aqui na descrição do episódio. Daqui a 2 semanas, no dia 12 de maio, a gente se encontra de novo para conversar sobre o capítulo 1, sobre La Loba, sobre a ressurreição da mulher selvagem. Oi, agora a gente tá gravando. A gente tá gravando aqui no pátio de uma casa, cheia de mato em volta da gente. Com alguns cachorros eventuais. Que vão fazer uma participação quando eles bem entenderem. Então hoje a gente tá sentando pela primeira vez para conversar sobre esse livro de poder, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, não sei como é que se pronuncia o último nome. E eu acho que talvez a gente possa dizer também que a gente não sabe muito bem exatamente o que a gente está fazendo. A gente resolveu que ia gravar conversa sobre esse livro, porque foi a Mari que recomendou ele para mim. Outras pessoas acho que já tinham falado, mas eu resolvi levar a sério. E daí eu comecei a ler e comecei a sentir que era uma leitura muito difícil de ser feita sozinha. Não difícil, mas que ela seria muito mais... que eu aproveitaria muito mais se eu não estivesse lendo sozinha. Então, eu não li ainda o livro até o fim. Não sei o que me espera. Eu tô relendo ele aos pedaços pra gente fazer essa coisa. E, sei lá, no meu coração, eu acho que seria muito legal se isso fosse tipo um círculo do livro e as pessoas que querem ler e não querem ler sozinhas também, né? Tipo, você, pessoa amada, ouvindo. Tem, assim, eu vou ler a introdução e daí eu posso ter essa conversa, caso tu não tenha, assim, uma amiga pra fazer a conversa. Esse livro, pelo menos pra mim, antes de eu ler ele, eu tinha também muitas pessoas que tinham me falado sobre ele e eu tinha uma ideia do que eu achava que ele era. E essa ideia me gerava uma resistência, tipo assim, essas coisas aí de, sabe? Eu não sabia exatamente o que era, mas eu tinha uma parte de mim que resistia, que eu não queria muito ler esse livro. Sim, eu tive uma sogra e ela me recomendou ler esse livro. E eu achava que esse livro devia ser um livro de mulheres loucas. Que faz todo sentido. Eu sempre eu ficava pensando, o quê? Olha só, mulheres que correm com lobos. Eu comecei a ler a edição brasileira. Ainda quando eu olho pra ela, eu acho que parece uma coisa de gente louca, assim. Não me inspira, não é seriedade, mas confiança. Assim, eu olhava para esse livro e não tinha confiança nenhuma de que isso pudesse dizer respeito à minha vida ou de me dizer qualquer coisa de importante. Sim, ele tem uma coisa, um aspecto de um proibidão, assim, né? Também porque ele é um livro que tu pode ler ele na superfície, nada demais, mas ele tem uma série de camadas de leitura. Pra mim, eu acho que era como se tivessem me recomendando ler uma mulher Paulo Coelho. Então, eu tinha isso também, e aí quando eu entrei no livro, quando eu li a introdução, que é a parte que a gente tá conversando hoje, eu tava meio que numa espera de um cabeleireiro, porque daí eu resolvi parar de resistir, e aí
eu já meio que sabia que eu tinha que ler esse livro, porque eu já tinha entrado em alguns círculos onde histórias desse livro tinham surgido e tinham me trazido coisas. A primeira história desse livro que eu ouvi foi a história das peles da lontra, que é uma história lá do final, assim. Que eu não conheço ainda. Eu não vou dar spoiler, mas, assim, ela é uma história muito bonita que deu origem a um filme, a um desenho infantil. Mas quando eu comecei a ler, a primeira coisa foi que eu pensei, nossa, não tinha nada a ver com o que eu achei que ia ser. E eu queria te perguntar como é que foi pra ti essa coisa entre o que tu achava que ia ser e como é que foi começar? Não tem nada a ver com o que eu achava que ia ser também. Ainda que a primeira frase do livro seja essa na edição em português, que é a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. E quando eu li essa frase, eu pensei, realmente esse é um livro de pessoas loucas? Como assim a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção? Eu li isso e pensei, isso é um livro de ficção? Isso é um livro sobre o que é esse livro? Do que esse livro está falando? Então, à medida que eu comecei a ler a introdução, a minha pergunta era essa. Do que esse livro está falando? Sobre o que é esse livro? Do que essa pessoa está falando? Porque eu acho que talvez valha situar para quem não nos conhece. Eu não sou psicóloga, nunca estudei nada de psicologia, nem nada de mitologia, nem nada de arquétipos, nem nada disso. Então, talvez algumas coisas que já apareçam na introdução sejam mais simples e diretas para quem tem um outro tipo de histórico, mas pro meu, as primeiras frases continuaram me causando um certo estranhamento, mas daqui a pouco ele começou a me dar uma sensação de eu não sei do que ela tá falando, eu não sei por que ela tá falando de lobos e de mulheres, mas eu acho que ela tá falando de mim. Sim, tem uma coisa de reconhecimento e, sei lá, eu sei que ela levou muito tempo pra escrever. Eu acho que no pós-fácil ela fala alguma coisa assim, que é o resultado de um processo de, sei lá, 40 anos ou algo assim. Ele não é um livro comum, né? Eu acho que... Por isso que eu fiquei tão empolgada da gente fazer essas conversas, porque eu acho que eu posso ter um acesso a uma nova camada de entendimento, porque ele tem algo de muito extraordinário, que é, isso, assim, ele tá falando de arquétipos, ele tá falando de uma coisa que, em princípio, todo mundo tem dentro de si, então todo mundo tá construindo uma relação, né, então ele tá de fato falando de ti. Sim. E de todo mundo que tá lendo. Inclusive dos homens, como a gente tava comentando, né? Porque os homens têm a sua natureza feminina dentro também. Mas como é que tu escreve um negócio desse, sabe? Tipo assim, tu não chega e diz, agora eu quero escrever um livro que eu vou comunicar aqui a minha expressão da minha individualidade. Que é um jeito que os artistas vêm escrevendo, né? E ao mesmo tempo que isso não é bem um livro de literatura, também não é bem um livro de antropologia. É um resultado de uma pesquisa, mas é um livro que tem poesia no meio, né? É uma coisa meio louquérrima, assim, meio misturado. É difícil de dizer. Quando a gente conversou e tu falou assim, qual é o contexto desse livro, né? Pra que ele é escrito? Eu não sei, mas eu acho que ele já nasce sabendo que ele vai ser um livro de poder. Que ele é um livro de dar um presente para as pessoas acessarem uma coisa que elas já têm, mas que elas esqueceram que elas têm. Eu não sei exatamente o que tu quer dizer com um livro de poder. Um livro de poder dentro de das tradições esotéricas. Um livro de poder é um livro que quando tu tem ele só se revela para a pessoa que tem condições de usar aquele poder. Então, quando eu falo livro de poder, eu tô dizendo assim, tu pode ter esse livro e não desempacotar o presente que tem dentro dele e não adquirir o, entre aspas, superpoder que tu ganha quando tu te conecta com as coisas que esse livro quer dar. Eu sinto que ele já queria ser um livro de poder antes de existir, que ele é escrito pra ser assim. Tanto que as partes, é difícil tu ler ele corrido. Tu lê uma parte, tu precisa de um tempo pra tu digerir. E isso é o processo de as partes, digamos assim, as partes do teu entendimento e da tua alma e do teu corpo se reorganizando pra dar conta dessas coisas que tu aprendeu e se apropriando mesmo, em certa medida. Então, talvez alguém que já tenha lido esse livro em algum outro momento da vida, se resolver
ler com a gente agora. Pode, da primeira vez que ter lido, ter achado, não ter se conectado com essas coisas. E numa segunda leitura, ser a hora certa dela ler. Sim, eu acho que sim. E se conectar com outras coisas também, que naquele lugar, naquele momento da vida em que a pessoa... Isso que eu estou esperando pra minha leitura atual, assim, que eu li no começo de um ciclo que eu tô agora terminando e eu quero acessar uma nova camada dessas descobertas, assim. Porque é isso, é um livro que tá te dizendo coisas sobre os processos de dentro de ti agora, né? Então, eu vou falar um pouquinho, eu acho, sobre... Como eu disse, eu não tenho nenhum conhecimento prévio do que seja arquétipo, do que ela tá falando, sabe? Ela já começa dizendo que a mulher selvagem é um arquétipo. O que eu entendi até agora do que ela tá falando é que mulheres de todos os tempos, em todos os lugares do mundo, têm uma relação com a vida e com outras pessoas e com a natureza que repete alguns padrões. E que, dependendo do tipo de sociedade em que ela vive, esses padrões se manifestam mais ou menos, digamos assim. Então, se tu vive num lugar onde tu tem condições de ter um pedaço de terra e te conectar com a natureza e tomar um banho de cachoeira, tu vai ter um determinado tipo de vida. E se tu vive numa cidade em que tu anda de carro o tempo inteiro e tu trabalha e tu precisa usar salto, tu gostando ou não de usar salto e tu trabalha 14 horas por dia, essas duas pessoas são mulheres, mas elas vão ter uma relação diferente com aspectos femininos, com aspectos que têm a ver com o fato de elas serem mulheres. Uhum. Ao longo da existência da humanidade e em todos os lugares, tem coisas que algumas mulheres foram aprendendo e foram ensinando, e que essas histórias têm coisas em comum em todos os lugares do mundo, ou em todos os tempos. Algumas dessas mulheres aparecem em diferentes histórias em diferentes lugares do tempo. Então, muitas histórias de muitas civilizações têm a ver com uma mulher velha que mora isolada numa floresta. Então, se essa é uma história que surge em tantos lugares e em tantas circunstâncias diferentes, talvez essa mulher velha que mora numa floresta, essa história tem alguma coisa a dizer sobre mulheres. Então eu fiquei com a impressão que existe um conhecimento sobre ser mulher que está em algum lugar, que talvez seja o que se chama de inconsciente coletivo, e que a gente acessa isso através dessas histórias. E o que a Clarissa está fazendo é nos contar algumas dessas histórias, porque tem coisas aí que talvez também façam parte da gente, mas a gente está vivendo uma vida tão diferente que a gente não imediatamente se conecta com essas coisas, e a gente saber que isso existe poderia nos ajudar a viver nossa vida agora. Ser mulher agora. Sim, sim, totalmente. Eu acho que a coisa da natureza facilita muito. Acho que ter o pé no chão e, né, assim, a cara na água faz um negócio... num nível celular, tem coisas que tu aprende sem precisar ler o livro. Eu acho que, sim, mulheres que estão desconectadas totalmente precisam bem mais desse livro do que as que estão vivendo uma vida mais em consonância com as forças da natureza. Mas tem um negócio de também, quando alguém conta a tua própria história pra ti, eu acho que isso foi uma coisa bem pesada assim, mas bem intensa de ter lido esse livro a primeira vez. Eu não preciso ter um julgamento sobre essa história. Eu não sou só uma coisa. Eu sou todas essas coisas dançam. Tem uma riqueza do ser mulher. E aí eu acho que é a desconexão em que a gente vive, que tá sim relacionada com o apagamento histórico pela Igreja Católica em boa parte, mas também pelo nosso modo de vida de trabalhar 14 horas por dia. O apagamento de todas as coisas que significa ser mulher é naturalmente pontinhos que a gente esquece. E aí a gente meio que as histórias também funcionam como migalhinhas pra tu encontrar essas figuras e outras, né? Assim, e tem uma permissão pra contar, eu acho, as próprias histórias. Não sei se eu fiquei muito abstrata agora. Se faz sentido isso que eu falei. Até agora tá fazendo, tá, pra mim. Eu Mas acho vale que tu começa talvez ouvindo... fazer um parêntese dizendo que o drink dessa conversa... Ai, o drink tá lindo, gente. Tá muito bonito, e talvez ele esteja me ajudando a fazer sentido do que tu tá falando. Então, a gente fez um clericô, assim, com chá de hibisco. Se eu fosse colocar um nome nesse drink,
eu colocaria o nome dele de Hibiscus Wild. Tá, o que eu quero dizer é, eu acho que ler as histórias informa o processo de iniciação, inclusive a ordem que elas estão no livro tem isso, assim, ela começa na perda da inocência, né, praticamente, assim, e daí ela traça um caminho de iniciação. Então, sim, tem uma história pra seguir, entre as muitas historinhas, mas eu acho que ela também dá a permissão de deixar surgir as histórias que vêm de dentro, a partir do momento em que tu te reconhece e vê que tem outras mulheres dançando dentro. E isso é uma coisa que, isso não se perdeu, né? Com todo o apagamento de, tá, agora a gente vai dizer o que é ser mulher. Ser mulher é obedecer, ser bem bonita, bem limpinha, cuidar das crianças. Tipo assim, tem 5 coisas que são permitidas e todas as outras coisas foram meio criminalizadas pela história, né, ao longo dos últimos séculos. Mas isso foi uma coisa que se manteve, que dentro de uma mulher tem muitas. Essa sensação de que, tá, eu tenho que ser muitas coisas diferentes. Só que eu acho que pro lado desconectado, ela se transforma no desejo de ser tudo pra todo mundo. E ela fala disso, né, na introdução. Eu acho que a gente podia falar um pouco, pegar essa passagem dos sintomas. Eu só queria, antes, porque é um pouco antes disso, e a gente tava falando das sensações, e tem uma frase que ela fala que um pouquinho antes disso, que ela assim, não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Eu acho muito bom. Quando ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. E eu acho que é um pouco essa a sensação de ler aqui, tipo, mulher selvagem, tá, eu entendo do que ela tá falando, ainda que eu não saiba do que ela tá falando, eu entendo do que ela tá falando. E eu só queria, tu falou desse apagamento, eu também fico pensando num processo histórico de civilização que afastou toda a galera, não só as mulheres, mas Sim. Todo mundo do próprio conhecimento, porque civilização é exatamente a ideia de oprimir tudo que é selvagem, tudo que é bárbaro. Para mim, a civilização tem muito essa noção de vamos organizar isso aqui, tá? Assim, a gente quer viver numa cidade. Como a gente se organiza? Tá, então a gente precisa que alguém mande nesse lugar. A gente precisa que outras pessoas obedeçam o que essa pessoa tá mandando. A gente precisa ter rua. A gente precisa ter horário. A gente precisa tomar café da manhã, almoçar e jantar. A gente precisa ir no super. A gente precisa, sabe? Tem coisas que a gente precisa fazer porque a gente precisa estudar. A gente precisa ser bem educado. A gente precisa comer com talher, sabe? Tem coisas que a gente precisa fazer porque nós somos civilizados que nos afasta de um ser mais primitivo e selvagem. E que quanto mais, para mim, na minha cabeça, quanto mais primitivo e mais conectado com a natureza, quanto mais civilizado, menos conectado com a natureza. Eu acho isso uma coisa um par muito bom, que tu coloca o selvagem e o primitivo juntos. Porque eu tenho sérias, assim, tá, enfim, eu também não sou psicóloga, eu tenho formação de linguista, sou formada em letras e, assim, mas... Pelo menos tu sabe alguma coisa, eu sou formada em jornalismo. Não, mas a gente tem formação, a gente é de humanas, a gente tá aí fazendo miçanga há muito tempo. Mas a coisa da palavra primitivo, eu acho que ela tem um negócio, uma marca muito... assim mesmo, primitivo e civilizado como uma oposição. Dois lados diferentes. Mas eu nem sei atualmente, assim, eu nem sei mais o que eu entendo. Eu acho que primitivo, pra mim, atualmente, é rudimentar. É meio que, é mais parecido com rudimentar. Porque quando eu olho pra civilizações antigas, que a gente, hoje em dia, acha que elas eram primitivas e elas eram tão mais avançadas do que a gente, tipo, sei lá, tipo os maias, que eu fui pro México e pirei um pouco, assim, neles. Ah, mas eles são civilizados. Eles são uma civilização, eles são tidos como primitivos. E eles têm um negócio, eles são selvagens. Porque o selvagem, eu acho que ele não tá em oposição ao civilizado. Eu acho que ele tá em oposição ao contido. Porque tem sim na civilização uma força de contenção de tudo que não pode ser previsto. Assim como pode cair uma chuva agora, a gente tá num lugar que tá aberto e pode cair uma chuva. E se a gente quisesse civilizar a natureza, a gente precisaria estabelecer horários e datas muito específicas pra chuva cair.
E quando ela fala da mulher selvagem, pra mim, ela tá falando sobre isso. É uma natureza de imprevisibilidade que conecta o mundo natural com essa natureza selvagem interior. E eu acho que isso não é necessariamente rudimentar, como eu penso quando eu penso em primitivo. Eu acho que isso tem a ver com, assim, ó, não cabe. Então, se eu faço ruas bem retinhas e não deixo, tipo assim, eu vou ter que ladrilhar aquela cachoeira pra ela ficar do jeito que eu vou conseguir chegar ali com a minha, Sim, com tu o meu vai carrinho. construir um vidro por cima pra poder andar em cima da cachoeira. E daí é isso, daí ela não é mais uma cachoeira. E eu acho que o processo civilizatório e político e histórico que a mulher passa para se desconectar, até esse momento em que a gente tá buscando uma reconexão, eu acho que tem um movimento global de reconectar com esses saberes esquecidos, mas o que gera esse problema, eu acho que é justamente isso, é assim, tem um negócio que não cabe, e a gente vai só fazer de conta que esse negócio não existe, porque ele não cabe, porque os homens fazem coisas incríveis, né, o jeito masculino de pensar, ele é capaz de gerar coisas incríveis, mas uma coisa que ele não é bom de fazer é lidar com as exceções. Tipo, eles são muito bons em dizer, a gente vai chegar às 8 e a gente vai fazer... Mas só que, na prática, aí chove. E eu acho que a gente, talvez por ter uma conexão, né? Tipo, as mulheres que são nascidas mulheres têm uma conexão mais direta com a terra, por causa dos ciclos menstruais, e mesmo as mulheres que fizeram uma cirurgia de, sei lá, não tem mais útero ou tomam pílula direto, elas ainda têm essa meio que esse sistema operacional biológico de conexão com a Terra. Eu acho que isso coloca a gente meio que... Acho que a gente ajuda coletivamente os homens a entenderem as forças do imprevisível. E o processo histórico negativo que leva ao apagamento, eu acho que ele nasce um pouco de um momento em que cessa a vontade de entender o imprevisível, de aceitar que tem uma parte que não pode ser moldada pra ser como eu quero. E daí é muito legal esse paralelo entre o mundo natural, né, a natureza, tipo assim, a crise ambiental no mundo e o fato de que a gente tá experimentando uma revolução, não no sentido de uma revolução violenta ou uma ruptura com armas, mas assim, a gente tá experimentando ainda uma revolução no jeito que as mulheres entendem ser mulher, né? Acho que globalmente tá, principalmente no Ocidente, mas sei lá, tá muito acontecendo isso, né? As meninas estão nascendo já com outros tipos de conversa, sei lá. Fui muito longe? Sim. Vou voltar. Não sei onde tu tá agora. Eu tava no civilizatório versus selvagem, que eu acho que... Mas o que eu acho é que a gente pode falar teoricamente sobre a civilização e a gente pode falar ou não pode, né? Porque é difícil. Eu acho que tudo isso que acontece no mundo acontece com a gente, assim. Sim. Então, eu acho que a gente pode falar de, sei lá, nasci uma menina e eu sei que os meninos também tiveram que ir pro colégio. Eu Claro. sei que só que eu tenho a impressão que tem algumas coisas que são naturais do ser humano que são mais reprimidas nas meninas do que nos meninos. Assim, que a expectativa de comportamento em relação às meninas que depois se tornam mulheres é que tantas energias precisam ser controladas que é isso, que a gente desaprende a ser disso daqui que ela tá falando, sabe? Que a gente acha que controlar essas coisas é que é ser mulher, né? Sim, o que é o resultado do processo civilizatório. Sim. É uma cultura que convence a gente de que o que a gente é de verdade é o que a gente deveria estar deixando de ser. E eu acho, assim, só pra não deixar, eu acho que tem uma sombra também a mulher selvagem. Ela tem muito poder, mas ela não é uma coisa assim, ai, gente, vamos ser selvagem, não vamos nunca controlar nenhum dos nossos impulsos. Não, existe uma sombra que é o processo de iniciação, quando eu falo de iniciação, assim, é entrar de um jeito e sair de outro, né? Esse processo de transformação pra tu te tornar mais... adquirir esse poder, ele passa por tu entender os perigos de ser do jeito que a gente é, né?
os perigos de ser uma pessoa com uma grande capacidade de conexão é que às vezes tu te esvazia e tu acha que tu tem que ser tudo pra todo mundo e dar mais do que tu tem. Eu não sei, eu acho que quase todas as mulheres conseguem se identificar com algumas, em alguma medida com isso. Eu sei que eu tenho uma tendência muito grande a querer dar mais do que eu tenho, só porque eu tenho essa sensação de abundância, assim, e aí eu fico afetivamente... Eu não sei se é porque eu tô influenciada pela minha obsessão de entender o que são arquétipos e no momentânea por ouvir, buscar entender de onde saiu esse conceito e ter ido assistir entrevistas do Jung e coisas assim, mas eu tô com eu entendo o que tu quer dizer, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão que o livro, pelo menos até onde eu li, do que eu entendi, é assim, a gente tá muito para um lado. Uhum. A gente precisa saber que existem outras forças que fazem parte da gente. Não quer dizer que eu preciso me transformar completamente numa pessoa... Vou viver como bicho. Não é viver como bicho, entendeu? Isso que eu... Não. Eu acho que não, absolutamente. Não é que eu vá andar pelada correndo com lobos a partir do momento que eu li esse livro. Mas é como se existissem forças que eu preciso reconhecer, que eu preciso me conectar com elas e que elas vão me fazer viver muito melhor nesse mundo civilizado. Eu não quero que a gente volte a viver... Eu não quero acabar com a civilização, entendeu? Eu não quero acabar com todas as conquistas tecnológicas e eu não quero que as pessoas não se vacinem. Eu não quero... É muito importante. Eu não quero que a gente... eu não sei, eu tenho a impressão que não é isso que o livro tá nos dizendo. Não, até porque as mulheres contribuem, né, ao longo da história da humanidade pra nossa evolução eu tenho a impressão tecnológica. que isso tem a ver com reconhecer essas forças que fazem parte da gente, poder reconhecer que elas existem e usar elas para que a gente consiga viver melhor, sendo integralmente quem a gente é, assim, sabe? Essa é a minha sensação lendo a introdução, os 2 primeiros capítulos. Sim, tu quer ler o trecho esse dos sintomas da mulher desconectada? Na introdução ela fala um pouco de como a mulher selvagem, enfim, se expressa. Em alguns momentos ela dá umas explicações assim que nos ajudam, eu acho, a nos reconhecer e a entender um pouco do que ela está falando. Então tem uma parte que ela fala sobre os sintomas associados a um sentimento de um relacionamento interrompido com a força selvagem. Ou seja, eu sou uma pessoa que tô ouvindo isso aqui e pensando, força selvagem? Nada a ver comigo esse negócio. Eu não tenho nenhuma força selvagem do que vocês estão falando, vocês estão loucas. E daí quando a gente começa a ler sobre esses sintomas, a gente começa a pensar, nossa, mas... Tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Sintomas, tá? Dessa desconexão com a força selvagem. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites, não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou de seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Então, eu acho que a coisa da palavra selvagem é uma definição muito importante, porque a partir daí eu não parece mais que selvagem não é o mesmo que é oposto a civilizado, né? Que, tipo, selvagem é só, tipo, tá associado a estar conectado com a energia. Pra mim pareceu, assim, ter energia. Porque ter energia e ter o mínimo de, como é que eu vou dizer, confiança, talvez, de reconhecimento de que a tua vida é tua e que tu precisa empregar energia nas coisas que vão te trazer recompensas, vão te trazer benefícios, que a tua vida vai ser boa, sabe? Que a tua vida é tua e que tu não tá isolada da natureza, que a tua vida é tua e tu vive no mundo, ou seja,
a tua vida ser boa faz o mundo ser bom. Então o Sim. mundo quer que a tua vida seja boa. Tipo assim, se tu te desconecta da... Eu vou dizer a terra, mas assim, eu tô pensando em estar com o pé no chão mesmo, assim. Eu acho que essa é a primeira grande desconexão, né? A gente não pisa no chão porque a gente tá no salto alto. E acho que só pisar no chão uma vez por dia tem já um impacto de saúde nessas coisas, assim, de se sentir... Talvez não seja louco, talvez as pessoas não achem que a gente é tão louca se elas pensarem que muitas pessoas hoje se esforçam muito para ter uma pequena horta num apartamento, por exemplo. Ou vão num parque no final de semana, precisam muito ir num lugar que elas não estejam dentro de um carro ou dentro de um escritório. Que elas possam andar um pouquinho na grama. Muitas pessoas precisam de vez em quando ir pra praia tomar banho de mar. Eu acho que a gente pode estar falando coisas abstratas e loucas, mas eu não conheço ninguém que não sinta de vez em quando necessidade disso, de botar o pé no chão, de mexer um pouquinho numa planta, de brincar com um bicho, de tomar banho de mar, sabe? De entrar na água, de mergulhar de alguma maneira, assim. Então, acho que as coisas estão nos chamando, sabe? Sim, acho que esse é o primeiro grande acesso, é de se sentir parte do mundo. Mas também, eu sinto a necessidade de fazer uma observação que é, quando tu te conecta com o teu lugar de poder, com o fato de que tu não deveria estar pedindo desculpas e tentar, ai meu Deus, será que eu posso, não sei o quê. Tu começa a reconhecer que tu tá desconectado e começa a te conectar, naturalmente as pessoas e as estruturas ao teu redor não vão gostar. E daí, quando eu penso assim, isso é um livro de poder, e eu me interesso muito sobre o que é poder, é uma coisa que eu penso há bastante tempo, e o que é poder associado com as mulheres, porque normalmente os grandes símbolos de poder que a gente tem não são associados ao feminino, né? Tem a coroa, que é tem uma rainha também, mas a coroa, ela é masculina, né? Ela tem a ver com uma coisa que tu vê. E os símbolos de poder femininos, eles não existem muito, porque é oculto. E quando as pessoas começam a sentir que tu tá parando de ser do jeito que era previsível e que era já, digamos, pós-processo civilizatório, e tu tá começando a ser de um jeito que tem mais a ver com os teus ciclos, que quem determina é mais tu do que as estruturas de expectativa ao teu redor, isso naturalmente cria uma rejeição. E estar conectado com o arquétipo da mulher selvagem te dá força pra tu lidar com essa rejeição e seguir e priorizar o teu caminho, mesmo quando daqui a pouco a tua amiga tá dizendo, por que tu tá assim desse jeito e não, sabe, por que tu não quer gastar toda a tua energia me ouvindo te fala merda pra ti, sabe? Num processo que te fazia mal e agora tu tá querendo... Por que tu tá colocando limites? Por que tu não tá mais sendo a pessoa que tu era? Porque os processos de transformação são destrutivos. Então, quando tu te conecta com um arquétipo que é algo maior, isso também é um jeito de tu canalizar essa energia da natureza, né? Do selvagem, pra tu não depender da aprovação das pessoas que estão ao teu lado. Porque eu acho que, universalmente, as mulheres poderosas são, número 1, temidas, e número 2, celebradas com muitas ressalvas quando fica inequívoco que elas são poderosas, depois que elas terminam, digamos, o processo de iniciação, e daí não tem mais como tu negar que aquela pessoa tá brilhando. Aí tem aquele efeito Madonna, assim, um pouco, sabe? Não tem como negar, mas a gente tem como dizer que a gente odeia o fato dela existir. Disso que tu tá falando, eu também tô pensando que no processo de ganhar esse poder, que tu chama de poder, de, enfim, recuperar esse poder e de ocupar esse espaço, definir que tu vai ocupar esse espaço e, de alguma maneira, enfrentar resistências de outras pessoas, eu acho que pode ser um pouco inevitável que a gente também pense sobre o que a gente está perdendo quando a gente está ganhando isso. Sim. Então, se tu tá deixando de ocupar o espaço que outras pessoas esperam que tu ocupe, tu pode estar ganhando as coisas que tu vai conquistar daqui pra frente, mas era muito confortável
também, às vezes, tu tá onde tu tava. Eu acho que tem coisas que o mundo dá pra ti quando tu não tá conectado com esse poder. E que pode ser um pouco doloroso perder quando tu te conecta com esse poder. Pode não ser não. Provavelmente não é um processo tranquilo, sabe? Não é só assim, tu dizer, agora eu vou sair desse casamento, por exemplo. Vou sair dessa história. Não quero mais. E a tua amiga vai dizer, mas por que ele é um cara tão bom pra ti? Sim. E a tua vida tá tão boa assim, pra que tu vai fazer isso? Tu vai perder coisas quando tu sair desse lugar, né? Não tem como não ser... Vai ser ruim, é isso que eu tô querendo dizer. Vai ser difícil. Vai ser difícil, sabe? Sim. E daí, mas a outra coisa que eu tava pensando quando tu tava falando... numa parte aqui que ela fala disso, assim, que aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. E daí ela implica delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, independente dos dons e das limitações desse corpo. Falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inatos às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. Não tem como isso não incomodar, entendeu? Exatamente, essa pessoa, ela gera desconforto. Não tem, E todos os processos de transformação são naturalmente processos destrutivos, né? Mas o processo de criação, ele é um processo que precisa de um processo destrutivo antes. Tipo, eu penso na lavoura, porque daí eu acho que a gente tá se aproximando agora de então a gente já sabe que mulher selvagem não é a que vive na caverna, que ela pode pentear o cabelo e fazer chapinha se ela quiser. Tipo, tá tudo certo. Pode andar de salto. Ela pode fazer tudo que ela quiser. Mas aí, no fim das contas, eu tenho a sensação de que eu penso na lavoura, sabe? Antes de tu plantar, tem uma queima que acontece. Então, tu dizer não para pro que não te faz bem, pro que não te conecta, é o único jeito de tu criar espaço pra tu semear o que é o sim, né? E aí, eu acho que o estado natural de fluxo de quem tá conectada, ela fala, essa é uma das minhas partes preferidas da introdução, que ela fala que é o estado, que a mulher selvagem, ela é a padroeira de todo mundo que cria. Todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram. Nossa, sabe? Eu me arrepio até a canela. Pois elas todas se dedicam a inventar, e essa é a principal ocupação da mulher selvagem. E como toda arte, ela é visceral, não cerebral. E é isso, assim, é o criar... primeiro eu esvazio, pra eu abrir o espaço, eu não preciso sair do casamento. Eu posso estabelecer limites dentro do meu casamento, usando os meus instintos. Porque, às vezes, o processo de ruptura, ele também é um jeito de eu não me adequar aos ciclos, né? Quando o vento bate na árvore, a árvore, tipo, ela não simplesmente diz, eu vou sair daqui porque tá batendo vento. Ela tem... Tu te mexer também e perder a rigidez. Eu falo isso porque eu tenho algumas mulheres da minha família que a desconexão delas é justamente por um excesso de rigidez. Que daí elas... Porque eu acho que não conseguir ficar no casamento pode ser um sintoma de desconexão, ou no relacionamento, ou no emprego, pode ser um sintoma de desconexão tão grande quanto ficar. E a gente sabe que essa história da mulher que fica na situação infeliz, ela é bem mais pública, talvez. Mas eu acho que a desconexão nem sempre tá na superfície, né? É o que faz, é o que alimenta as tuas... se tu tá colocando a ti mesma no centro do teu universo pessoal, digamos assim, e se as tuas decisões são tomadas contigo no centro, porque às vezes eu vou sair daqui porque essa pessoa tá me incomodando. E às vezes aí eu manifesto, eu materializo no outro lugar pro qual eu vou, uma pessoa igual que me incomoda do mesmo jeito. Porque o processo de iniciação, depois que eu entro, tipo assim, vai se repetindo. Então, o que eu preciso fazer, nesse caso, a conexão com a natureza selvagem, pode ser eu ficar e delimitar o meu espaço.
e aprender a me relacionar com aquela situação, né? Nem sempre a ruptura, sair bater a porta, é a coisa mais empoderada, Sim. né? E isso tem essa coisa dos ciclos, de saber quando é a hora de plantar e quando é a hora de colher. Tá muito associado também com o processo que ela chama de invenção e que a gente pode falar processo de criação, que é isso, assim, que é, tá, agora é o momento de eu trabalhar e fazer esse negócio, ou agora é o momento de eu me perguntar se essa ideia precisa ser repensada, porque eu acho que tem um grande poder nisso, assim, tu te conectar com os teus ciclos internos e ver quando que é a hora de insistir e quando que é a hora de dar meia volta, quando que... Tem uma hora que ela fala, que eu não achei agora aqui na introdução, e não sei se é na introdução, mas acho que é, de quando ela é criança, que ela cresceu num ambiente que, pelo que eu entendi, tinha um mato, assim, uma floresta ou alguma coisa, e que ela cresceu muito próxima das coisas da natureza, assim, observando as formigas, observando os passarinhos e as coisas, e observando que as coisas da natureza têm uma hora para surgir e têm uma hora para acabar. Tem uma... E que os próprios, como é que eu vou dizer, personagens, digamos assim, da natureza, a mamãe passarinho, ou sei lá, os bichos sabem quando uma coisa tem que morrer e quando uma coisa tem que viver. E eu me lembrei em algum momento de alguma coisa que tu falou sobre isso, assim, que eu não me lembro qual era o projeto, mas era uma coisa do tipo, tá, talvez essa coisa tenha que morrer agora, sabe? E então, eu acho que isso que tu disse agora é muito interessante, porque pra mim é novidade pensar que as duas coisas que eu preciso reconhecer, quando uma coisa precisa viver e quando uma coisa precisa morrer. E que às vezes a gente insiste para coisas que precisam morrer e continuarem vivas, e a gente insiste para matar coisas que querem viver, sabe? Então, e me parece que o que ela está dizendo um pouco nessa introdução é que quando a gente se conecta mais com essas forças, a gente tem um pouco mais de facilidade para reconhecer esses ciclos de vida e de morte, assim. A gente meio que sabe quando é hora de uma coisa passar a viver, sabe? O que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. E sabe isso intuitivamente. Aliás, essa é uma coisa louca desse livro, que é, pra mim, falar de intuição. Como tu vai explicar uma coisa que é intuitiva? Como se explica? Eu acho que tem uma resistência muito grande também da gente, porque a gente tem muitas diferenças no nosso histórico, mas uma coisa que eu acho que a gente compartilha ser desse mundo mais intelectual, né, do que do mundo rural, mais urbana e ligada em coisas que são do mundo das ideias e menos um pouco no mundo do sentir originalmente, né? E aí a coisa tem umas coisas dessa ideia do que é ser mulher na nossa cultura, que assim, tem um sexto sentido. E eu falo com essa vozinha porque isso me irritou um pouco, sabe? Então, a coisa da intuição era uma coisa que eu tinha muita resistência. 6 anos atrás. Não, pra mim era uma coisa simplesmente anticientífica. Assim, tipo, não existe. Inventou. Inventa bobagem, assim. Tu tá dizendo, é muito fácil dizer que teve intuição depois que a coisa já aconteceu, né? Então, e hoje em dia... Um desprezo, assim, por essa ideia. Sim, total, Eu tinha uma coisa assim, tipo, cala a boca, sabe? Tipo assim, não me digam, ninguém manda em mim, vocês não vão me dizer como é que eu sou e eu não tenho intuição, sabe? Sim. Tipo assim, que gente, com o nível, né, de arrogância. Mas hoje em dia eu tenho uma conexão bem dia a dia. E aí é difícil de explicar porque a pessoa porque a gente tem medo de pagar de louca. E eu, ao longo dos últimos anos, eu descobri que eu estou disposta a pagar de louca, desde que seja pelo bem comum. Então, assim, eu pago de louca pra não ser assaltada, pra salvar os meus amigos de um assalto. Eu fiz recentemente, foi divertido. Assim, tem vantagens no pagar de louca, só que pra pagar de louca tu tem que ter certeza de que tu não é louca, porque senão tu fica, será que eu sou louca? Então essa coisa de falar de intuição, eu acho que eu estou pronta agora que eu sei que eu sou uma pessoa lúcida. O que é o processo de intuição é perguntar pra dentro, porque normalmente eu pesquiso no Google, tipo, qual é o ônibus que pega pra ir nesse lugar? Ou então... E para esse processo, a intuição não te ajudaria em nada. Eu né? pergunto, então...
Não se a minha pergunta for... Que ônibus eu pego? Pego pra ir nesse lugar, a minha intuição não me ajuda pra nada. Mas se a minha pergunta for aonde é que eu tenho que ir, sim, a minha intuição me ajuda. E tem a ver com um processo de check-in bem rápido no Foursquare do próprio centro, assim. É um auto check-in, assim. E, tipo, o que eu faço é, eu boto a mão na minha barriga e eu faço pra dentro a pergunta. E às vezes eu boto a mão no coração, dependendo do tipo de pergunta. Assim, mas em geral tem ou uma mão no peito e uma mão na barriga. E tem a ver com respirar e tá, o que é agora? E abrir pra essa resposta surgir. E é um processo observável. Eu não posso fotografar ele acontecendo, mas ele acontece consistentemente. Então, assim, é uma coisa um pouco científica. Se a gente pensar que, assim, é replicável. O processo de que se eu faço uma pergunta, essa pergunta vem. Eu vi uma entrevista de um cara, assim, só uma tangente que é relevante, que ele tá trabalhando com um tipo de terapia que é heart therapy, é terapia do coração. E o que ele faz ele facilita uma sessão na qual as pessoas conversam com o seu coração. E elas perguntam, coração, eu tô fazendo a coisa certa nesse caso aqui? E elas recebem respostas. E é muito louco, as pessoas começam a chorar. Tipo assim, elas recebem... É só, tipo, tu dar um espaço pra ouvir. E pra tu dar esse espaço pra ouvir, então assim, eu tô descrevendo o meu processo, porque eu acho que é útil pra uma pessoa que não sabe do que tá se falando, a intuição. É útil pra mim 6 anos atrás, né? Uhum. Mas tem a ver com tu só dar espaço de silêncio suficiente, tu colocar a tua questão e confiar que tu sabe. Então tu dá espaço suficiente pra essa parte de ti que já sabe te dar a resposta. Que aí ela fala da que sabe, né? É na introdução ou é no primeiro capítulo? Eu acho que ela não falou ainda agora, capítulo. Né? Então tá, não vou... Fica sendo um spoiler, então, dos próximos episódios. Mas eu acho... Tem uma parte que sabe. Isso que tu tá dizendo... Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente é capaz de responder essas perguntas. Porque eu não sei o quanto as pessoas dedicam a se conhecerem. Eu posso achar que muitas das coisas que tu tá me dizendo são coisas muito estranhas. De, por exemplo, falar de livro de poder ou de iniciação. São palavras que me soam esquisitas, né? Mas eu faço terapia. Eu já fiz meditação. Eu acho que tem uma série de... Existem opções das pessoas mais céticas, as pessoas... Todos os tipos de pessoas podem ter processos para que elas se conheçam um pouco melhor, para que quando elas precisarem colocar a mão na barriga ou no coração e acharem uma resposta, essas respostas apareçam, elas reconheçam essas respostas, né? Porque senão a gente fica... Não tô ouvindo nada, né? Se tu não abre o pressuposto de que tu já sabe, não vem. Mas é que se a gente não se conhece, talvez a gente ache que a gente não sabe mesmo. Eu acho que o achar que não sabe vem de não abrir esse espaço. Que daí eu acredito no que as outras... Aliás, a Madonna falou isso num discurso recentemente, eu fiquei muito... Que ela disse, a gente foi tão oprimida, como ela tá falando das mulheres, ela fala, a gente foi tão oprimida por tanto tempo que a gente começou a acreditar no que os outros diziam sobre a gente. Eu acho que achar que a gente não sabe, que a gente não pode confiar em si, é uma epidemia que atinge todo mundo, não só mulheres, mas é uma epidemia certamente entre mulheres, né? O que eu quero dizer eu acho que a pessoa não precisa fazer meditação e ela não precisa fazer nenhum tipo de processo antes de botar a mão na barriga. Porque o que tu sabe agora é o que tu precisa agora. Eu acho que o pressuposto que... a quebra de paradigma é que a pessoa... A quebra de paradigma em sentido, assim, de passar de... Eu sou impotente diante disso e eu preciso... de coisas externas, pra passar pro lugar de poder, que é, eu tenho o que eu preciso pra passar do momento em que eu tô pro próximo momento. E dentro desse paradigma, eu sei o que eu preciso saber agora, não o que eu preciso saber daqui a meia hora. Bom, talvez tu possa dizer isso e eu não, porque eu acho que eu não sei. Porque eu, na minha vida, eu não acho que eu, há 6 anos ou hoje ou ontem,
Se não tiver um processo maior de tentativa de entendimento e de busca de conhecimento, seja do que for, eu não tenho nunca o que eu preciso. A certeza? Eu não tenho em nenhum momento. Até hoje posso começar a desconfiar que eu tenho agora o que eu preciso para saber. Uhum. Mas com certeza, 1 mês atrás, ou 6 meses atrás, ou 1 ano atrás, eu não diria isso. Eu também não. Eu achava que eu era uma coitada. Não é, mas eu acho que não é se achar uma coitada. É não ter a confiança o suficiente, sabe? Uhum. E eu acho, isso que eu falei de terapia e meditação, é uma outra coisa que eu acho que, de alguma maneira que eu não sei como, se conecta. Claro. Que é um pouco assim, eu acho que... Acho não, né? O que eu sei é que eu sempre gostei muito de ler. Desde criança. Desde que eu aprendi a ler, eu gostei de ler. Não li as coisas, os clássicos da literatura, todos que eu gostaria ou que eu acho que eu deveria ter lido, mas eu li muito. E eu acho que a literatura faz a gente experimentar coisas, a experiência de leitura, não a literatura, a experiência de leitura faz a gente se colocar no lugar daquela pessoa que está vivendo aquela história e experimentar situações que me dão de alguma maneira um arsenal de ideias de, bom, se um dia eu tiver dentro de um trem que aconteceu um crime, como eu posso agir dentro desse trem para descobrir quem foi o assassino, sabe? Desde histórias policiais a todo tipo de história, eu posso entender que existem centenas de situações humanas que as pessoas podem viver e pensar em como essas pessoas, mesmo que fictícias, viveram essas situações e aprender com elas. E eu acho que a gente aprende lendo, e a gente aprende vendo filme, e a gente aprende ouvindo história, mas a gente aprende fazendo terapia, a gente aprende fazendo meditação, a gente aprende em todos esses momentos que a gente para fazer essas coisas. Eu acho que a gente está aprendendo sobre o que é ser gente e como viver no mundo onde tem outras pessoas e onde existe essa comunidade de pessoas que a gente vive. E eu, na minha experiência pessoal, acho que quando eu não tenho informações o suficiente sobre como agir numa determinada situação que eu nunca vi ou nunca ouvi falar, eu não tenho como agir nessa situação. Eu acho muito... Me veio uma coisa muito legal enquanto eu tava te ouvindo, de ver que tu tá descrevendo assim, óbvio que quanto mais tu desenvolve a linguagem com essa parte que é mais do sentir e do já saber sem palavras, né, mais eficiente isso fica. Hoje em dia, eu tenho muito mais velocidade em entender o que é que essas forças intuitivas estão me dizendo e conectar do que eu tinha, né? Mas não quer dizer que eu não tinha o que eu precisava naquele momento. Assim, a gente só tem o que a gente precisa. Mas eu gostei que tu falou do trem, porque quando a gente tá lendo um livro, a gente tá fazendo um processo no qual a gente começa pelo processo intelectual, e aí a gente aprende algo sobre o nosso jeito de sentir que a gente aprendeu com o processo intelectual, que é de ler, que é um processo bem intelectual, né? Até tu conseguir sentir alguma coisa, tu já tem que estar bem dentro do livro. E a meditação, ela é um processo oposto, ela é um processo do só sentir e é o nosso intelecto que aprende com isso, né? Uhum. E a gente tem um desequilíbrio dessas coisas, porque eu acho que estar no seu lugar de poder, estar conectado com a natureza instintiva, é tu ter acesso a todas essas partes e não deixar que nenhuma delas seja completamente asfixiada, né? E aí a gente pode pensar em mente, corpo e alma como uma coisa possível, e alma para as pessoas que não têm, assim, nenhuma vivência ou nenhuma... Tipo, as pessoas que estão mais comprometidas com uma visão material, tu pode pensar a alma como consciência superior, sabe? Que é tipo, uma coisa é a tua mente, teu dia a dia, do que tu tá pensando, e a outra é aquela parte da tua consciência que tem acesso ao coletivo, que tem acesso a, tipo, uma anteninha. Tipo, uma anteninha que capta ondas mais longe, né? Que, sei lá, que quando, sei lá, alguma coisa ruim, tu pensa numa pessoa e daí depois a pessoa te diz, naquela hora eu tava pensando em ti. Tipo,
essa consciência superior é o que eu chamo de alma, assim. E essas 3 coisas não estarem nenhuma delas asfixiadas, coloca a gente numa sensação de ser inteiro. E de ter tudo que eu preciso, né? E eu acho que a gente eu pelo menos experimentei assim, ser uma pessoa muito intelectual, com muito pouco contato com o meu corpo. E aí, através do meu corpo, eu acessei coisas mais instintivas. E com uma coisa do domínio total da mente sobre a alma, sobre essa consciência superior. Então, quando eu pensava, eu não sei o que está acontecendo, eu estava falando de um eu bem limitado. Que era uma apenas parte, tipo assim, ó, como é que tu tá? Eu tô muito mal. E era tipo assim, ó, tinha uma coisa na minha mente que estava ampliando, tipo, ocupando todo o espaço. E na real era tipo, levei um tempo até pra eu saber como é que eu tava, sabe? E eu acho que esse processo de conexão com o instinto tem a ver com um processo de deixar existirem partes de ti que tu ainda não conhece e de ter curiosidade e gentileza na medida que tu conhece elas. Que a gente também... E um pouco de humildade, né? Que nunca faz, assim, nunca é demais. Pra assumir que tem coisas que a gente não sabe sobre nós mesmos, assim. Então, pra mim, o processo de entrar na leitura do Mulheres que Correm com Lobos, ele é um processo de, assim, eu estou disposta a conhecer coisas em mim e partes de mim que eu ainda não conheço. E aí, eu posso achar que uma dessas partes que eu ainda não conheço já sabe? Entende? Tipo assim, eu não preciso achar que eu já sei se eu não sinto que eu sei. Sim. Mas eu posso ter, tipo, deixar uma parte em branco que eu ainda não sei. E, tipo assim, pensar, não, eu posso vir a descobrir isso. Isso já acho que já é o suficiente pra tu começar o processo. Sim. Enfim, eu acho que foi maravilhoso. Eu sei, gostei te ouvi muito. agora no fim, eu acho que... Sério, foi demais. Eu gostei muito, eu fiquei com a sensação de que é um... Eu fiquei com a sensação que a gente partiu do nada pra alguma coisa. Não, eu fiquei com a sensação de que a gente fez uma coisa que foi útil. Eu não sei se pra alguém mais, mas pra mim foi útil. Ter feito isso aqui no meio desse mato foi uma coisa muito legal. Mas vamos agradecer? Obrigada, gente. Foi muito legal ter a companhia. Sua companhia Leiam nessa com a conversa. gente, que não é fácil essa jornada. Mas é recompensadora. Beijo. Beijo.